A nova economia digital, onde a portabilidade da moeda física está em desuso e criando um novo paradigma econômico, pois a moeda digital cumpre todas as funções de sua antecessora, a moeda fiduciária, reserva de valor, padrão de valor e meio de troca. Explicar o que é a moeda fiduciária é essa moeda que nós temos do real, que ainda temos nos nossos bolsos, nas nossas carteiras, e as moedinhas do cofrinho. Essa é a moeda fiduciária. Porque nos primórdios da era econômica, a moeda tinha um lastro metálico. Existia ouro nos bancos, ou depósitos de ouro, que você podia pegar a moeda e resgatar esse ouro nos primórdios mesmo, ou depois títulos que equivalia a ouro. E com o tempo, esse lastro metálico começou a ser um empecilho para a economia crescer. Começou muitos bancos quebrarem, porque eles emitiam muitos títulos que não tinham lastro equivalente. E os governos começaram a ver que tinham que criar um novo instrumento monetário. Aí se criou a moeda fiduciária. Aí o que aconteceu depois? Foi rompida esse paradigma, a economia começou a ter crescimentos maiores, tornou-se sem nenhum lastro metálico e a metamorfose da moeda fiduciária foi criada. O que nós estamos vivenciando hoje? Nós estamos em outra metamorfose. É a metamorfose do dinheiro físico, que é a moeda fiduciária, para a moeda digital. Essa moeda digital a gente já usa nos cartões de crédito, nos cartões de débito, no novíssimo Pix. Isso é o deslumbrar da moeda digital. Daqui a algum tempo a gente não vai ter moeda física, vai ser totalmente moeda digital. E isso vai criar novos paradigmas, novos contextos, que ainda a economia ainda está iniciando o arcabouço acadêmico para isso. O atual estágio da economia brasileira, que está em frangalhos, motivado, claro, pelo golpe jurisdicional que a Dilma sofreu, e esse golpe, ele teve a gênese no efeito Aécio Neves. Por que eu falo efeito Aécio Neves? Porque após a eleição de 2014, o Aécio Neves fez de tudo para barrar o governo da Dilma. Ele fez todos os empecilhos, e o maior empecilho que ele fez foi travar o orçamento. E a Dilma teve que fazer certas manobras administrativas para o governo não parar. Aí, mas eles sabiam que isso ia acontecer e inventaram aquela pedalada fiscal, que nunca ocorreu. Tanto é que o TCU, em 2019, se eu estou equivocado, ele disse que não ocorreu nenhuma pedalada fiscal. Aí o Brasil foi descendo a ladeira. Por quê? Porque essa burguesia que nós temos, ela voltou à agenda neoliberal. A PEC do teto, que é para impedir nosso crescimento econômico. As reformas neoliberais da trabalhista, previdenciária, tudo naquela falácia vai gerar milhões de empregos. A economia vai alavancar com a reforma previdenciária. E todos nós vemos que a agenda neoliberal, o objetivo era a retirada de direitos sociais e aumentar o fosso social que nós estamos vivenciando. Tudo isso, acreditem, foi de caso pensado dessa burguesia. Ela não aguentava mais pobre na universidade, não aguentava mais pobre em aeroporto, não aguentava pobre estar comendo, não aguentava pobre tendo uma vida digna. Foi tudo isso. É crer para ver. E vocês sabem, né? Que essas falácias neoliberal aumentaram o fosso social, como eu estou reiterando agora, que é o objetivo da burguesia.
E esse processo inflacionário que nós estamos vivenciando é tudo consequência desse contexto. Porque a palavra-chave em economia é credibilidade. Sem credibilidade, a economia não funciona. Ela tem que estar amparada no seio da credibilidade, no contexto de você investir e não ter nenhum auê econômico, nenhum empecilho, nenhuma mudança da lei legislativa, nenhum contexto adverso, entendeu? Quem investe quer como fosse a linha do trem e o trem correr, entendeu? Mas num país como o nosso, que a burguesia é atrelada a interesses dos Estados Unidos, e os Estados Unidos não querem que o Brasil cresça, eles fazem isso. Por isso que não existe um projeto de país. E estamos vivenciando essa inflação alta, todo esse contexto por isso. Eu peguei os últimos 5 anos do Produto Interno Bruto, o BIP, a era Bolsonaro, a média foi de 1,748 trilhões a cada trimestre. A média do Brasil nesse último quinquênio foi de 1,870 trilhões. Quer dizer que o quê? Que o governo Bolsonaro teve uma queda do Produto Interno Bruto de 5,88% em média. Mas temos uns pequenos paradoxos. O BIP industrial, na era Bolsonaro, teve uma média de 357,05 bilhões. E o quinquênio, nos últimos 5 anos, a média do Brasil foi 344,97 bilhões. Então, o BIP industrial teve um aumento de 3,5%. Mas por que teve aumento no BIP industrial e teve queda? Porque o Brasil tem esses paradoxos. Mas a indústria, ela está fazendo o quê? Ela está se realinhando. Porque ela sabe que vai ter a luz no final do túnel para 2023. E quando você faz investimento, você não pode investir no outro dia que as coisas melhoram. Você tem que ter um período X para botar uma fábrica, para realinhamento, recondução de novas máquinas. Você tem que trabalhar a mão de obra, qualificar ela. Isso não é feito do dia para a noite. E pelo que eu estou percebendo, a indústria está se realinhando para novos tempos de 2023. O BIP do agro. O BIP do agro é uma coisa à parte. Nos últimos 5 anos no Brasil, nesse último quinquênio, a média foi de 99,47 bilhões. A era Bolsonaro, o BIP subiu para 115,27 bilhões. Ou seja, teve um aumento absurdo de 15,94%. Por quê? Vocês lembram que eu venho sempre falando da falta da segurança alimentar, uma política de segurança alimentar, que desde a era Temer, do golpista Temer, que o estoque regulador da Conab, ele foi iniciado o seu fim, a sua destituição. Depois dessa destituição, o que aconteceu? Os estoques foram zerados, começando a zerar, e no governo Bolsonaro ele zerou. E infelizmente com a pandemia, a demanda por alimentos do exterior teve grande demanda. E como não tinha uma política alimentar para poder ter um estoque interno, aí teve a boiada da exportação. E com isso o agro exportou pra caramba e a grana não foi pro povo brasileiro, foi pro agro. O agro não é pop, o agro é exclusão social. Viu? Obrigado, viu? Boa tarde, boa noite e tudo de bom para todos nós.